Tudo começou com um gesto gentil, uma xícara de chá para uma pessoa solitária. O que poderia ser o começo de uma linda amizade, na verdade virou um grande pesadelo. Foram mais de 41 mil e-mails, 350 horas de mensagem de áudio, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook, 4 perfis fakes e 106 páginas de cartas escritas ao longo de 4 anos. Eu estou falando de Bebê Rena, uma série sobre uma história real que tem dominado não só o Netflix, mas como todas as redes sociais. É uma série tensa e nauseante, eu vou ser muito sincero que ela não é pra todo mundo, eu não recomendaria ela pra todo mundo. Porque ela trata de temas muito sensíveis e que podem ser gatilhos muito grandes para algumas pessoas, e apesar dela não ter nada visceral, sangue ou gore, eu fiquei muito angustiado e tenso assistindo e real, em alguns momentos eu até fiquei passando um pouco mal. Quer saber mais sobre o Bebê Rena? Fiz esse vídeo pra você. Vou falar um pouco sobre a história, o que ela tem de bom, o que faz com que todas as pessoas estejam falando sobre ela, se vale a pena ou não assistir, e bom, alguns detalhes e algumas curiosidades pelo ponto de vista de um telespectador. Então se você quiser saber a premissa da série sem spoilers e como eles abordam, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar isso em detalhes pra vocês. Lembrando que é uma série baseada em fatos reais, então muitas coisas foram dramatizadas ou amenizadas ou simplesmente eles mudaram. E tá tudo bem, porque é uma série baseada em fatos reais. Mas não deixa de ser uma retratação envolvente, bem diferente do que a gente está acostumado quando falamos de crimes reais. É muito mais sensível, reflexivo, e ela propõe algumas coisas em vez de só retratar um maníaco e uma vítima. Mas sem mais delongas, bora falar de Bebê Rena. A série surgiu após algumas apresentações de Richard Gere que viralizaram e fez com que o Netflix entrasse em contato com ele para saber se ele gostaria de adaptar aquela maluquice para uma série. Inclusive essa minissérie foi escrita e ela é estrelada pelo próprio Richard Gere, que decidiu por algum motivo reviver todos os traumas da sua vida. Ele muda o nome de todos os personagens, até porque ali tem muitos temas sensíveis sendo retratados e pessoas em situação de vulnerabilidade. Até por isso eu não vou entrar nos detalhes reais, eu não vou contar pra você o que é diferente da história fictícia e da real, até porque a ideia é proteger essas pessoas, então eu acho que seria um pouco injusto eu chegar aqui e simplesmente expor tudo. Richard interpreta Donnie, um comediante de stand-up sem muito sucesso. Apesar disso, ele carrega muitas frustrações, vergonhas e ressentimentos. Donnie trabalha em um pub em paralelo à sua tentativa de sucesso, e é lá que ele conhece Martha, uma suposta advogada de sucesso que está há horas sozinha num bar, sem consumir absolutamente nada. Em um gesto de generosidade, Donnie decide dar uma xícara de chá por conta da casa para Martha. E ele não poderia imaginar o quanto essa seria uma das piores escolhas da sua vida. A partir daí, Martha passa a frequentar o pub diariamente, conversando com Donnie em todos os momentos, sem consumir nada da sua bebida. Quando eu falo diariamente, não é que ela chega lá, dá um oizinho e vai embora. Ela sempre chega lá na hora que abre, senta no lugar e fica até o horário dele fechar, trocando ideia ali com o Donnie, mas deixando a sua bebidinha ali paradinha sem tocar, para que ela não tenha que consumir mais nada. Apesar de Donnie achar estranho, ele também se solidariza com a mulher e, bom, ele se sente culpado por se sentir mal por ver uma pessoa tão sozinha. Martha sempre se diz uma pessoa muito ocupada, uma advogada de sucesso, cheia de trabalho para fazer, mas ela sempre encontra tempo para passar o dia inteiro naquele pub. Todos ao redor de Donnie achavam isso estranho, mas de uma maneira engraçada, e eles aproveitavam para fazer piadas, tirar sarro dele e, bom, fazer da vida dele um inferno porque ele tinha uma suposta stalker esquisita. Eles sempre acabavam zoando Martha de uma forma bem maldosa, pra ser sincero, e Donnie acabava de algumas formas embarcando ali na brincadeira, apesar de sentir dó. Em uma dessas brincadeiras, onde eles fazem algumas suposições sexuais, Donnie passa um pouquinho do limite, o que leva Martha a entender que talvez eles sejam mais do que só amigos. Martha invade diversos âmbitos da vida de Donnie, tornando-a insustentável. A trama vai escalando e Donnie e Martha vão se envolvendo cada vez mais, principalmente porque Donnie não sabe como dizer não a uma pessoa tão solitária. Mas também não é só isso. No fundo, por ser um fracassado, uma pessoa cheia de arrependimentos, vergonha do que ele faz, ele gostava muito da bajulação e o pedestal que Martha o colocava. Então, de alguma forma, ele alimentava e não deixava aquilo ir embora e se enfiava cada vez mais na história de uma forma intencional, por mais que às vezes parecesse que não. É uma série que aborda diversos temas de insegurança, como a relação de Donnie com o seu trabalho, a relação dele com a sua stalker e por que ele gosta tanto daquilo ao mesmo tempo que ele tem medo, mas isso não para por aí, não é uma típica história de stalker e vítima. Pelo contrário, na verdade essa série tem muitas camadas. Também fala sobre violência sexual, bullying, obsessão, solidão, depressão, enfim, muitos temas muito pesados e que são extremamente pertinentes à forma como eles trazem essa discussão. Vale muito a pena assistir, mas como eu disse, não é uma série pra todo mundo. Ela tem diversos temas sensíveis que vão te trazer gatilhos se você já tiver passado por qualquer uma daquelas situações. Particularmente pra mim, em alguns momentos ali era um pouco difícil a série, eu fiquei angustiado, eu fiquei realmente meio atormentado ali, me fez mal em alguns pontos que eu tive que parar de assistir. Mas, entretanto, todavia, se você tem um pouquinho de estômago forte, consegue passar por essas coisas sem ficar engatilhado numa situação ruim, vale muito a pena assistir, ela é
foda. Além disso, é uma mensagem bem legal sobre os cuidados que você precisa ter na sua vida para que você não acabe em uma situação parecida. É uma série que tem uma abordagem muito interessante que me deixou em conflito algumas vezes. Em alguns momentos parecem que eles tentam romantizar a Martha, mas ao longo da série você entende que não é bem isso. Não se trata só de uma história de vítima e stalker, de maluca e caração que não sabe o que está acontecendo. Os personagens são bem trabalhados com camadas e mais camadas ali de desenvolvimento. Em alguns momentos você não sabe nem quem é o verdadeiro vilão daquela história, porque ele meio que não existe. São pessoas lidando com as consequências das escolhas que elas fizeram e o que pode desenrolar a partir disso. É uma parada daquilo de você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Aqui a gente tem mais ou menos um exemplo prático disso, mostrando como existe responsabilidade de todos os lados, tanto do stalker maluco como da própria vítima que alimentou tudo aquilo em troca de ego, carinho e atenção que ele geralmente não tinha. A sua carência e a falta de aprovação não só na sua arte fez com que ele alimentasse Martha constantemente e que fosse uma relação de coexistência. Ele precisa de Martha tanto quanto Martha precisa dele. Tanto que demorou 4 anos para que ele levasse a situação até os policiais. E Donnie tá longe de ser uma pessoa simples. Na verdade, em muitos momentos você considera ele um completo babaca, um otário ali. Você fica meio frustrado com o quanto ele é cuzão. E isso torna ele mais interessante, porque ele não é só uma vítima, ele não é um cavaleiro branco ali que tá sofrendo com algo que ele não deveria estar sofrendo. Ele alimentou, ele cultivou, mas ele não deveria estar passando por aquela situação mesmo assim. Ele tem suas falhas, defeitos e problemas que são diversos e todos eles têm uma explicação. Conta uma história sobre trauma e como traumas se refletem na vida das pessoas, tanto dele quanto da Martha. Ninguém ali é são. Todos ali passaram por situações que moldaram eles de formas diferentes e são meio perturbados da cabeça por conta das suas próprias vivências. Estão tentando descobrir a vida e viver de uma forma que eles consigam existir nesse planeta. Parte interessante é que Martha também não é tratada de uma forma completamente vilanesca e maldosa e uma stalker insaciável como em Louca Obsessão de Stephen King, por exemplo. Eles fazem questão de retratar Martha como humana, cheia de defeitos, mas também cheia de qualidades, com preocupações, com carinho, com afeto, mas sem entrar numa parte romântica de falar você pode ser um stalker contanto que você seja fofinho e abrace as pessoas que vai ser tudo certo. Essa não é uma mensagem que eles reforçam na série, pelo contrário. Martha é simplesmente uma pessoa vulnerável e que o sistema e a sociedade falharam com ela. Mesmo assim, tem algumas cenas de tirar o fôlego que você fica, meu Deus, essa mulher é maluca, ela é muito louca, ela vai matar esse cara, e isso é tenso e esquisito e te dá uma angústia. Bom, isso é tudo que eu tinha pra falar sobre a série. Eu não vou entrar em mais detalhes porque eu não quero estragar a sua experiência, mas de novo, galera, eu reforço que essa não é uma série pra todo mundo. Se algum dos temas que eu falei aqui, eles despertam algum tipo de gatilho, eu sugiro que você não assista, ou que você assista ali com parcimônia, esporadicamente, ou veja o primeiro episódio pra sentir um pouco ali da sensação. Pra mim, ela teve muitos gatilhos e eu acabei demorando um pouco pra conseguir terminar por conta deles, mas a série me prendeu tanto que eu bati um pouco de frente com esses gatilhos, apesar da sensação ruim em alguns momentos. Isso é tudo que eu tinha pra falar, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like, isso ajuda bastante, principalmente comentário e like, tá? Por favor, cara, vamos interagir mais aí com os materiais, para que esse conteúdo chegue em outras pessoas. Se for relevante pra você, pode ser relevante pra outras pessoas, e só tem como isso chegar nelas se você me ajudar. Também sigam as redes sociais que estão aparecendo aqui ou aqui na tela. Eu nunca sei em qual lado, a parada fica espelhando toda vez que eu gravo, eu nunca sei qual lado é o lado. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a paciência e a audiência de sempre. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.